Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um encontro nosso, a mais uma aula. Vamos falar agora sobre a transição, da reforma tributária aqui com base na emenda 132, tá? Como toda mudança, ela traz, a mudança na reforma tributária, ela traz consequências, ela traz desafios, ela traz adaptações. Então, evitando que se faça uma mudança abrupta, uma mudança da noite para o dia, optou-se, embora com várias críticas, optou-se por uma mudança extremamente lenta. Tá? Uma mudança essa que será dividida em duas etapas, em duas fontes principais de mudança, essa mudança pode ser subdividida em duas outras mudanças. A primeira mudança se refere ao tributo em si, a extinção de um e a entrada em vigor de outro, que vai ser até o final de 2032. A gente vai ver aqui IBS, CBS, com uma carga tributária bastante pequena para a fase de testes, como a gente chama, alguns já entrando de sola, o tributo já entrando de sola de uma vez só, enfim. Mas até 2032 a gente tem uma graduação, a extinção dos tributos que a gente está acostumado sobre o consumo, com a criação de outros, o IPI se mantendo, como a gente já viu, mesmo que de forma desidratada, mesmo que de forma reduzida. A outra forma de mudança vai até 2070, caramba! Tá? 2077 a gente vai ter ainda uma mudança na forma como vai ser feita a distribuição. Por quê? Porque o tributo ele passou de ser cobrado na origem / cobrança mista para uma tributação no destino. Então isso faz com que os estados eles precisem se ajustar. Estados, municípios, eles vão precisar se ajustar. Por quê? Imagina um estado que tenha uma produção muito alta, ele consiga produzir muito, mas ele tem uma baixa população. Então, agora, a grana vai ficar com quem tem maior população. Essa é a lógica da coisa. Se você tem mais população, você consome, teoricamente, você consome mais. Então, se eu produzia muito e uma baixa população, para mim não importava a minha população, porque eu mandava muito para fora, mandava muito em operações interestaduais, ficava com uma parte da grana. Agora, se eu produzo muito, mas tem uma população pequenininha, se eu tiver uma pessoa só na minha cidade, hipoteticamente falando, e eu produzo, só que eu produza muito, eu não estou nem aí. Por quê? Aliás, eu estou aí. Por quê? Porque eu não vou consumir mais. Deu para entender? Então, se eu mando muito agora, se eu mando muito para fora, tá? Aquele tributo, eu não estou nem aí, que eu não estou falando, é o Estado, se eu mando muito para fora, aquele tributo não vai ficar no meu Estado agora. Mas antes, se eu tinha mesmo com uma população pequena, se eu mandasse para fora, para outros consumirem em outros estados, eu ainda mantinha uma parte do ICMS. Então, só para organizar a ideia, imagina aqui um estado X, tá? Que ele tenha uma população muito pequenininha, 2 pessoas, um casal, tá? E tem uma fábrica aqui dentro, tá? Bom, o que acontecia antes? Esses dois, eles consumiam um pouquinho, bem pouquinho, aqui. Beleza, esse tributo ia ficar com X, com o estado X. Essa fábrica, ela mandava um montão para frente, para ser consumida por várias pessoas em outros estados populosos. O que acontecia nessa situação? Ela ainda mantinha o ICMS com ela, no 12% aqui, ou 7% ou 4% que seja. Mas mantinha uma parcela ainda com ela. Agora ela não vai ter isso aqui não, ó. Isso aqui, essa linha se quebrou. Aliás, desculpa. Agora, essa linha... Aqui, isso, agora sim. Essa linha aqui se quebrou. Por quê? Porque para o estado X, não há mais essa linha, que a linha seria daqui, do estado X. Ele pegaria essa arrecadação com 12%. Só que agora, gente, quebrou a linha. O estado X só vai ficar com a arrecadação do que for consumido aqui. E isso aqui
vai ficar com o IBS, CBS, de onde eles estão. Então veja que para esse estado X que tinha uma população pequena, não importava muito, né, se essa população era pequena ou não. Porque se ele vendesse para fora, ele também ia ter uma parte da arrecadação. Só que agora não. A população dele pequena vai influenciar num consumo pequeno também. E agora o que importa não é a produção, é o consumo. Ficou claro isso? Né? Então, agora o consumo que vai importar. E se eu tenho uma população muito pequena, mesmo que eu produza muito, eu vou ficar com uma tributação bem pequenininha. Tá? E com isso, os estados eles precisam se adequar. Tá? Então, por isso, uma transição mais longa nessa repartição. Né? Não vai começar já tendo toda a grana indo para o destino. Para o consumidor, para o contribuinte, não vai mudar muito. Ele vai pagar o tributo, tá, para o estado de destino. Então, 2033, quando a gente tiver lá IBS, CBS pleno lá acontecendo a todo vapor, não tem mais, a gente não tiver mais IBS, mais ISS, quando o contribuinte ele manda para essas pessoas aqui fora do estado, para ele só vai, a única coisa que ele vai olhar é o quê? Qual a alíquota desse estado aqui? Qual a alíquota desse município? E colocar a alíquota do IBS e vai entregar, né, para o comitê gestor ou para a Receita Federal. No caso do IBS, né, e obviamente que a repartição, a gente está falando do IBS, porque a CBS é toda da União, no caso do IBS, ele vai entregar tudo para o comitê gestor, de acordo com essas alíquotas aqui, como eu falei, e o comitê gestor que vai fazer a repartição. Então, para quem está olhando sob a ótica da empresa, tá, não vai ter essa distribuição, deixa, por enquanto vai ficar muito com a origem, depois vai ficar pouco com o destino, não. A empresa vai olhar as alíquotas do destino e ponto. Toma, comitê gestor. O comitê gestor que se vire para distribuir. Mas como assim distribuir? Né? Não é a alíquota do destino, do estado de destino, a alíquota do município de destino? Não vai ser fácil para o comitê gestor distribuir? Só que aí que é onde a gente chega na segunda transição. Porque nessa segunda transição não vai direto 100% lá para o destino. Ele não vai pegar tudo ali, a alíquota todinha lá do estado do Paraná, por exemplo, se aqui for o Paraná, a alíquota todinha do Paraná e entregar tudo para o Paraná. Por quê? Porque esse estado aqui, lembre-se, se ferrou com a reforma. Então, para ser algo que ele vá se acostumando com o tempo, ele estendeu essa segunda parte da reforma por muito e muito tempo. Tá? Aproximadamente aí 50 anos. Beleza? Então são duas reformas, duas transições dentro de uma, recapitulando. A primeira, dos tributos em si, criando os tributos, botando eles em vigor, tirando os outros de vigor, né? Até 2032, 2033, a reforma em relação aos tributos já foi feita, né? Já acabou a transição dela. O segundo ponto, até aproximadamente 50 anos, em que a gente vai ter essa distribuição de grana entre origem e destino, sendo ainda de forma temporária, de forma que não se implemente de uma vez só toda a tributação para o destino. Beleza? Então, a necessidade de evitar, né, cortes, impactos muito rápidos, e também para se testar e validar, né? A gente vai ver aqui mecanismos de teste, de validação, alíquotas bem pequenininhas no começo, para ver, caramba, quanto que vai ser efetivamente a arrecadação disso, como que vai ser a implementação disso, como que os sistemas disso eles vão se comunicar e vão funcionar. Então, por isso optou-se por essa transição que, no meu ponto de vista, foi um tanto quanto longa. Tá? Eu acho que a gente poderia ter uma transição menor, no sentido de, beleza, fez a reforma tributária em 2023, ok. Para mim, né, talvez essa reforma pudesse começar efetivamente, né, em 2028. Né? Não, em 2028 não seriam 29, talvez 30. Esse período até lá não seria período de transição, como mas sim de adaptações. É um período que a gente ia tentar se adaptar, construir sistemas, fazer a coisa acontecer, uma alíquota zero mesmo que seja, né? Que não impactasse ninguém, mas que fosse sendo estudados ali, não com a coisa andando. E aí, talvez 2030 para 2032 a gente fizesse uma transição um pouquinho menor. Tá? Mas enfim, isso aí são só ideias, né? São suposições, são, como eu falei,
são opiniões, né, de cada um vai ter uma forma de pensar. Muita gente queria que a reforma fosse até um pouco mais longa, 15 anos, se falou em 15 anos de reforma, né, outros 8 anos, se cogitou até um número intermediário, mas isso acho que é irrelevante. O fato é que houve esse período transacional e ele foi aí até 2032, final de 2032, no que tange a esses tributos que estão acabando, estão nascendo e acabando, e mais uns 50 anos aí para frente para a regra de distribuição de recursos, origem, destino. Lembrando que para o contribuinte, a partir de 2033, né, ele não está nem aí mais, eu digo assim, nem aí em relação às mudanças, porque para ele não vai aparentar ter mais transição. Deu para entender isso? Eu quero que isso fique bem claro. A partir de 2033, para ele, o que acabou, acabou. ICMS acabou, ISS acabou, né? IPI já tinha acabado, enfim, IPI tinha acabado, né? O anterior, né? O modelo anterior, né? Não o reduzido. Então, para ele, a partir de 2033, o que ele vai ver? Eu tenho que pagar IBS e CBS. Ponto. Tá? E imposto seletivo, obviamente. Mas vamos falar de IBS e CBS. Beleza, tem que pagar IBS e CBS. No caso da IBS, no caso do IBS, ele vai pagar somando as alíquotas, como eu falei, do município e do estado. Para onde vai o dinheiro, ele não está nem aí. Só que esse dinheiro não vai todo para o município e para o estado, porque a gente ainda tem um período de transição que está por trás das cortinas, que está somente lá no olho do furacão. Quem está no olho do furacão é o comitê gestor, que vai ter que fazer esse cálculo todo para distribuir, para que não seja tão pesado, né? Para que não seja um corte tão rápido para o estado que está enviando mercadoria para um consumidor final, que ficava com um pedaço da grana e agora não vai ficar mais com nada, a não ser nesse período transacional, tá? Bom, a gente vai ter até lá, até 2032, a coexistência, principalmente, né, a coexistência de dois sistemas. Então, vai ser uma fase bastante doída, vamos dizer assim, tá? Por quê? Porque a gente vai ter, de fato, que lidar com dois sistemas tributários. Então, isso que eu queria diminuir um pouco, né, na minha ideia, na minha cabeça, isso teria que ser diminuído um pouco. A gente lidar com dois sistemas tributários diferentes, um já é difícil, imagine dois. Por que dois, Dawes? Porque a gente vai ter IBS, CBS, né, imposto seletivo, mas vai continuar tendo ali o ICMS, o ISS, o IPI também, né, vai coexistir nos dois. Mas, enfim, a gente vai ter duas coisas funcionando ao mesmo tempo. Isso vai ser bastante desafiador para, como eu botei aqui, contador, advogado, né, para o próprio auditor. Não pensem que nós, auditores, já sabemos tudo dessa reforma, porque não sabemos. A Lei Complementar 214, ela é bem detalhista, ela tem bastante detalhes, mistura um pouco com direito empresarial, direito civil, então é novidade até para os auditores. Isso é um desafio bastante grande, né? Muita coisa a gente nem sabe e nem quem está fazendo o regulamento sabe. Por quê? Porque ainda está sendo produzido, ainda está sendo conversado. Então, muita coisa já está escrito, mas a gente não sabe como vai operacionalizar, como é que vai funcionar na prática. Então, ainda é um caminho bastante nebuloso até a gente, de fato, consolidar todo o conhecimento, saber como funciona, ajustar o que está errado. Então, até lá, vão ser tempos bastante difíceis. E, óbvio que tempos difíceis, eles também trazem oportunidades, é claro. Tem muito advogado, muito contador aí ganhando bastante dinheiro com essa mudança, né? O pessoal dos sistemas também, por quê? Porque está se inteirando do assunto, né? E obviamente, como toda mudança, ela traz também oportunidades, tá? Contribuinte, obviamente, também será impactado, né? Porque são novas regras, dois sistemas, adaptação, precisa contratar novos softwares, precisa adaptar pelo menos os que já tem. A gente já tem mudanças, por exemplo, na nota fiscal eletrônica, incluindo campos de IBS, CBS obrigatórios, que se não preencher, a nota fiscal vai ser denegada, não vai ser autorizada. Então tem mudança para tudo quanto é lado. Bom, vamos começar agora efetivamente falando das mudanças. Eu dividi aqui por períodos, né? 2026, depois tem outro período, depois outro período. Tentei quebrar aqui para vocês entenderem e no final vou fazer uma cadeia, né? Vou trazer para vocês uma linha do tempo ali com as mudanças, tá? Ali, obviamente, tem que decorar essas
Essas mudanças, esses prazos, a gente vai ter que memorizar, não tem como. Ah, aquele ali, aquele tributo é 2026 ou 2027 ou 2028 que entra, que vai começar a ser cobrado. Ah, não, tem uma alíquota de teste antes. Tudo isso tem que entrar na cabeça de vocês para efeito de prova aí, para quem tem essa matéria para concurso público. Bom, fase de teste, aprendizagem e adaptação 2026. Esse é o ano da fase de teste principal, tá? Fase de teste eu considero que é toda a fase de transição. Você vai estar testando a todo momento, até depois. Mas a fase de teste propriamente dita, que a doutrina tem chamado, é o ano de 2026 para IBS e CBS. Por quê? Basicamente é o ano de 2026. Porque a gente começa a ter IBS e CBS com alíquotas bem pequenininhas. Uma alíquotas aqui de 0,1 para o IBS e 0,9 para CBS. Para quê? Para, como a gente falou, né? Vamos observar como esse bicho funciona, né? Vamos coletar informações. Vamos saber o que precisa ser alterado nos sistemas. Os sistemas já estão aí, mas estão capengas, né? Xoxos. Capenga e xoxo no sentido de que precisam de qualquer um estaria. É uma coisa nova. Então precisa de adaptações, precisa de mudanças. Mas quais são essas mudanças? Se eu não colocar para funcionar na prática, ferrou. Então optou-se por colocar com uma alíquota bem pequena, bem pequenininha, para se observar como é que as coisas estão caminhando e fazer ajustes. Até para saber quanto que eu vou arrecadar. Vou ter estudos, né, para manter a mesma arrecadação, a gente falou isso. Mas na prática, será que vai ser isso mesmo? Bota uma alíquota pequenininha ali para a gente fazer uma multiplicação, ter uma estimativa também um pouco melhor do que vai arrecadar. Então, para efeitos de mudança, optou-se por botar uma alíquota bem pequenininha em 2026 e testar, né? Identificar ajustes, erros, né? Como eu coloquei aqui. Vamos lá. Eu botei aqui algumas situações que vou passar um pouco mais rápido, que é o motivo dessa regra transitória, né? Coleta de dados. Vamos saber aí, eu já acabei falando isso aqui, vamos saber aí qual é a arrecadação que está sendo realizada com esse novo tributo, né? Mesmo com a alíquota pequenininha. Definição de uma alíquota de referência, o Senado ele vai utilizar esses dados, né? Para quê? Para pensar em como manter a carga tributária. Se eu já tenho uma arrecadação ali, mesmo que pequena, no ano de 2026, eu consigo saber, de forma projetada, quanto que vai ser a minha arrecadação com a alíquota cheia. Então o Senado vai usar isso também para adotar a alíquota de referência e, de forma geral, né, um planejamento estratégico, né, para garantir a previsibilidade da arrecadação, para manter a arrecadação como estava, tá? Bom, compensação com PIS e COFINS. O valor recolhido a título de IBS e IBS será compensado com valores devidos a título de PIS e COFINS, neutralizando o impacto financeiro para o contribuinte. Então, vamos lá. O valor esse valor que ele recolheu de IBS e CBS, na verdade, não vai mudar muita coisa, tá? Por que não vai mudar muita coisa para o contribuinte? Porque ele vai poder abater, né? Ele vai poder diminuir o valor dele, o valor a pagar de PIS e COFINS. Então, todo o valor que ele recolher de IBS e CBS não vão ser custos para ele, porque esse valor vai ser deduzido do valor que ele tem a pagar no PIS e COFINS, ainda que seja naquela modalidade PIS, COFINS e importação. Então, ele vai pegar ali o 0,1, 0,9, vai recolher, mas na hora de pagar PIS e COFINS, ele vai abater esse valor. Então, por isso é uma fase de teste. O contribuinte ele não vai ser onerado. Alguém poderia pensar, pô, Darrocha, você falou aí não aumentar a carga tributária, não aumentar a carga tributária. Mas aqui a gente está colocando uma alíquota pequenininha, é verdade, bem pouco, mas está aumentando. Calma aí. Ele vai compensar, como eu disse aqui, ó, com PIS e COFINS. Tá? Eu não tenho débito PIS e COFINS, tá? O que eu posso fazer? Ele pode compensar com qualquer outro tributo federal, ou até mesmo pedir o ressarcimento disso. E esse ressarcimento vai ter que ser feito em um prazo de 60 dias. Então, o importante é vocês saberem que ele não vai ter ônus. Ou ele compensa com PIS e COFINS, ou, primeiro é com PIS e COFINS, não tenho nenhum débito em aberto de PIS e COFINS, beleza. Inclusive importação, beleza. Pode compensar com outro tributo federal. A União vai abrir mão
né, dessa grana, porque já vai receber por outro lado. E, não tendo ainda qualquer débito de tributos federais, ele pede o ressarcimento que deve ser feito em 60 dias. Então, na verdade, o que o fisco quer, repito, não é arrecadar, e sim saber como o sistema está se comportando, tá? Incentiva ao cumprimento aqui, tá? Se o contribuinte ele cumprir todas as obrigações acessórias, né? Se o contribuinte, desde que o contribuinte ele cumpra todas as obrigações acessórias, né, para estimular ele e tal, a lei complementar pode até dispensar, se a lei quiser, eu não vou entrar aqui na lei complementar, né, ele pode dispensar os contribuintes do recolhimento do IBS da CBS em 2026. Tá? Então, cumpriu todas as obrigações acessórias, não precisa nem recolher. Beleza? Vai fazer tudo o que tem que fazer, né? Vai fazer tudo o que tem que fazer, vai deixar lá tudo arrumado, mas de fato não vai pagar, não vai recolher, se a lei complementar assim disser. Tá? Eu botei até lá no nosso PDF, que é curioso, né, saber que a lei complementar, ela recebeu da Constituição a possibilidade de dispensar o cumprimento das obrigações acessórias, né? E aí, o que fez a lei complementar 214? Ela repassou a competência para um ato conjunto do comitê gestor. Tá? Então, ela recebeu o poder da Constituição e depois ela delegou esse poder. Tá? Mas aí, isso aqui não é tão relevante aqui não. Beleza? Bom, manutenção da carga tributária. A compensação garante que a carga tributária não seja aumentada, como a gente falou, né? A gente já comentou sobre isso aqui. Esse daqui a gente já comentou também. Contribuinte sem débito de IBS e de PIS/COFINS pode utilizar o crédito para outro tributo federal e, havendo saldo ainda, ele pode solicitar o ressarcimento, que deve ser feito em até 60 dias. Tá? Bom, aqui a gente também já falou, obrigações acessórias. Contribuinte que cumpram com as obrigações acessórias pode ser dispensado de recolhimento. Cumpriu todas as obrigações acessórias, ele pode ser dispensado de recolher, de fato, né? Cumpriu tudo, fez tudo, emitiu nota com IBS, com CBS, com tudo. Pode ser que a lei chegue e fale assim, não, você não precisa pagar. Já fez tudo isso, eu já sei como funciona, então não precisa pagar não. Já que ia compensar mesmo, não precisa pagar, não quero ver como é que vai acontecer o pagamento. Pode, tá? E aí, a decisão é de responsabilidade do Comitê Gestor da Receita Federal, né? E essa dispensa visa incentivar o cumprimento das obrigações e testar o sistema. Por quê? Olha, não precisa nem pagar, tá? Então, mas faça tudo certinho. Se você fizer tudo certinho, eu estou te estimulando a fazer tudo certo, você não vai precisar nem ir lá e pagar. Tá? Então, acaba incentivando o contribuinte a cumprir lá todas as etapas, por mais que depois ele possa compensar ainda tal, é melhor não pagar do que compensar, né? Então vamos tentar incentivar o contribuinte de cumprir todas as obrigações acessórias para a gente ficar observando, testando, e aí a gente dispensa ele de realizar o pagamento. Bom, destinação do recurso do IBS em 2026, a gente viu que é uma alíquota bem pequenininha, 0,1. Para onde vai essa grana? Para a instalação do comitê gestor, funcionamento do comitê gestor. Então essa grana, ela não vai ainda para os estados. O estado não recebe esse pequenininho. Lembre-se, esse pequenininho de 0,1, ele vai ser o quê? Compensado com tributos federais. Primeiro PIS/COFINS, né? Depois outros tributos federais e até mesmo, né, o ressarcimento, a restituição. Então, quem está bancando, de fato, é a União. Então, o Estado não vai receber nada. A União falou assim, olha, deixa que eu ajudo a montar o comitê gestor, ao comitê gestor se instalar, a começar a funcionar. Então, deixa que eu ajudo. Beleza? Então, se eu vou ajudar, né, eu vou cobrar esse 0,1 ali e, obviamente, eu vou mandar grana para o comitê gestor. Então, não vai ser entregue esse 0,1 para os estados. Vai até chegar, né, no comitê gestor, só que o comitê gestor não vai fazer essa distribuição. É só uma fase de teste. Então, para o próprio comitê gestor ele ficar testando as coisas ali, ficar olhando, verificando, ele precisa funcionar. Então, não há que se falar em repartição desse pequeno pedaço do IBS, tá?
Se sobrar recursos após a instalação do comitê gestor, vão ser destinados ao Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Então tem um fundo que vai compensar, né, a perda dos benefícios fiscais, e se sobrar alguma coisa desse dinheiro, que é desse 0,1% que vai para o comitê gestor, ele depois continua não sendo distribuído para os estados. Ele simplesmente vai para o fundo, vai compor o fundo, vai ajudar a compor o fundo de compensação de benefícios fiscais. A partir de 2027, 25% da arrecadação do IBS será destinado aos municípios, conforme previsto na legislação. Então, gente, como é que era a repartição do ICMS? 25%, né, já não ia para os municípios? A distribuição, né, a distribuição do recurso do ICMS não ia 25% para os municípios? Continua indo. Tá? Só que não a partir de 2026, e sim a partir de 2027. Por quê? Porque 2026, todo o recurso ele vai lá para o comitê gestor, se sobrar, vai para o fundo. Então, óbvio que se os estados eles não vão receber, os municípios também não vão receber a parcela que lhes é de direito, né? Não em 2026. A partir de 2027, aí ok. E a CBS, como é que fica em 2026, né? A CBS, ele não possui essas restrições aí, né? Então, já em 2026, todo o recurso vai ser destinado para a Seguridade Social. Lembre-se que é uma contribuição, né? Se a CBS fosse um imposto, seria um problema, né? Por quê? Porque não teria sua receita vinculada. O imposto não tem receita vinculada, exceto com poucas exceções, ele não tem a sua receita carimbada. O que chegou ali vai para um saco só e não tem como ele distribuir. Não tem como não tem como se controlar essa distribuição, vamos dizer assim, por parte do governo. Então, não vamos botar imposto não, para a gente carimbar que a CBS tenha um destino já específico. E por isso, a partir de 2026, como já está com a União mesmo, né, não envolve estados, não envolve nenhuma distribuição, o recurso já vai para a União e já vai para o comitê. Para o comitê não, o CBS não passa pelo comitê, já vai para a contribuição social. Tá? Então é diferente. Repito, quando eu estou falando de IBS, ele vai para o comitê gestor, mas vai como forma de financiar o comitê gestor, de construir. Não desce para os estados. O IBS em 2026. Já a CBS não, vai para a União e já vai financiar a Seguridade Social, tá? Bom, tá aqui a legislação de tudo que a gente falou.